olá gestora, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Boletim Escolar. Começa agora o seu resumo semanal de notícias, com tudo de mais importante que afeta você, gestor escolar. E nessa edição, nós vamos falar muito sobre o adiamento das aulas em São Paulo e sobre o segundo dia de provas do Enem. Mas antes de começarmos, não esquece de deixar seu like nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com a sua comunidade escolar. Tenho certeza que as informações que a gente vai tratar por aqui serão muito importantes, não só para você, mas também para os seus professores, para os seus coordenadores, supervisores e todos que compõem aí o corpo de funcionários da sua escola. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre gestão escolar. E agora, vamos para as notícias? Então, o governo do estado de São Paulo anunciou na última sexta-feira que a volta às aulas na rede pública estadual de São Paulo foi adiada para 8 de fevereiro. As escolas particulares, no entanto, poderão abrir já a partir do dia 1º de fevereiro, ou seja, 7 dias antes das escolas públicas. A decisão sobre o retorno das aulas, no entanto, ela cabe a cada um dos 645 prefeitos do estado de São Paulo. Eles podem, por exemplo, adiar ainda mais essa data de início das aulas. Então é bom você conferir como é que vai ficar aí na sua cidade. Além disso, foi suspensa a obrigatoriedade de presença dos alunos nas salas de aula, enquanto o estado estiver na fase vermelha ou laranja, que são as mais restritivas do Plano São Paulo. Apesar do adiamento das aulas, as escolas estarão abertas a partir do dia 1º de fevereiro para receber os alunos mais vulneráveis. Segundo o governo, essa primeira semana será dedicada à formação dos professores e à comunicação com as famílias sobre como funcionarão os protocolos de segurança. Se as escolas estiverem em regiões da fase amarela, poderão atender até 70% dos estudantes matriculados. Somente na fase verde do Plano São Paulo é que as instituições poderão receber a totalidade dos alunos. Em quaisquer situações, os protocolos sanitários deverão ser seguidos. Essas medidas foram tomadas no momento em que o estado vê a pandemia crescendo de forma rápida e intensa. O Centro de Contingência de São Paulo previu que, caso não sejam tomadas as medidas que sejam restritivas à circulação de pessoas, o estado poderia ter um esgotamento dos seus leitos e unidade de terapia intensiva, UTI, em menos de um mês. Na sexta-feira, o governo paulista anunciou mudanças no Plano São Paulo, que prevê a retomada econômica. Com isso, 7 regiões entraram para a fase vermelha, em que somente os serviços essenciais são mantidos abertos. O restante do estado ficou na fase laranja, em que o consumo local em bares é proibido e em que academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais podem funcionar por 8 horas diárias. O atendimento presencial limitado a 40% e o encerramento às 20 horas. Além disso, o governo também anunciou que vai vigorar a fase vermelha em todo o estado nos finais de semana e nos feriados, e também a partir das 20 horas nos dias úteis. Essa medida valerá a partir de hoje, dia 7 de fevereiro, vai vigorar a partir do dia 7 de fevereiro. Me embolei um pouquinho aqui com as datas. A situação precisa melhorar para que as crianças possam realmente voltar para a escola. De acordo com o Banco Mundial, a pandemia afeta 4 a cada 10 estudantes do mundo, ou seja, 40% dos alunos do mundo são afetados pela pandemia. O fechamento parcial ou total das escolas devido à pandemia ainda afeta 700 milhões de crianças em todo o mundo. O número corresponde a 41% dos jovens em idade escolar. O Banco Mundial divulgou essas informações na última terça-feira, em um levantamento sobre a situação das escolas em 194 países. Segundo a organização, 62 países as escolas estão fechadas, enquanto em outros 122 as escolas ainda estão abertas, mas com restrições. E para termos uma ideia do maior impacto da pandemia na educação, vamos comentar um pouquinho um relatório que foi produzido pela Unesco. Esse relatório mostra que os estudantes perderam em média 2/3 do ano letivo por causa da pandemia. A duração do fechamento passou de 7 meses, ou seja, 29 semanas em média na América Latina e no Caribe, enquanto a média global foi perdi um pouquinho aqui. A média global foi de 22 semanas, ou seja, na América Latina e no Caribe, a gente perdeu 5 semanas a mais de aula. O Brasil, então, foi um dos piores países nesse sentido, porque manteve as escolas fechadas por mais tempo. Aqui, as escolas permaneceram fechadas por 40 semanas. Outros países com o mesmo número de semanas foram o Chile, a Argentina, Moçambique e a Etiópia. Então, assim, são os países que por mais tempo mantiveram as escolas fechadas.
Nos Estados Unidos, o país que foi mais afetado pela pandemia no mundo, o período de fechamento foi de 38 semanas, ou seja, ainda assim menos do que o Brasil. E por falar em dificuldades, nesse domingo aconteceu o segundo dia de provas do Enem. Os candidatos responderam a 45 perguntas de ciência e natureza e 45 de matemática. Os estudantes elegeram essas como as disciplinas mais difíceis do exame. O exame teve questões sobre funcionamento do fone de ouvido, consumo de etanol por carros elétricos, cálculo de orçamento familiar, uso de óleos essenciais e proteção contra os raios. Também foram mencionados personagens populares como Harry Potter e uma pergunta sobre os anagramas de Garfield, da palavra Garfield, e uma questão sobre a movimentação dos elétrons. O segundo dia de prova se mostrou mais organizado do que o primeiro. Na semana passada a gente comentou bastante aqui sobre a lotação das salas de aula e a aglomeração no exame. Mas o que permaneceu semelhante foi a abstenção dos alunos, que continuou sendo bastante alta. Segundo os dados que a gente tem do MEC, a abstenção atingiu 55,3% dos estudantes. O dado foi anunciado pelo INEP ontem mesmo e é o maior índice de toda a história do Enem. O recorde havia sido registrado em 2009, ou seja, a gente retrocedeu mais de 10 anos aí no que tange a presença nas provas do Enem. A replicação do Enem ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro, e os pedidos podem ser feitos a partir de hoje, sexta-feira, dia 29. E ainda falando um pouquinho sobre o Enem, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, comentou essa já esperada ausência de alunos. Quer dizer, segundo ele, já esperada a ausência de alunos. Em vista às escolas do litoral sul de São Paulo, o ministro da Educação também comentou sobre estudantes que não conseguiram fazer a prova por conta de problemas de infraestrutura. O ministro disse o seguinte: por falta de planejamento, eles não vão ser prejudicados. Eles vão de fato ter a oportunidade de fazer a prova. Disse o ministro sobre esses alunos que não conseguiram entrar nas salas porque as salas estavam lotadas. E questionado sobre a abstenção dos estudantes, o ministro Milton Ribeiro disse que o número era esperado e comparou inclusive com outros anos. Em 2009 tivemos 37% de abstenção. Não tinha pandemia, não tinha crise financeira, não tinha nada. No ano de 2019 tivemos 23% de abstenção. Então, era esperado uma abstenção, declarou o ministro. Desse grupo, 550 mil eram treineiros. Nos últimos dias, tivemos recorde de inscrição de treineiros, porque a inscrição era de graça. Imagina um pai de adolescente de 16 anos vendo o que viram no Amazonas 24 horas no ar. A mãe vira para o filho e fala: você é treineiro, não precisa ir. Reiterou o ministro da Educação sobre a baixa presença dos alunos na prova. E vão ser com essas declarações do nosso ministro que a gente vai encerrar mais uma edição do Boletim Escolar. E com o pensamento de que se todos nós fizermos a nossa parte, a gente consegue acabar com essa pandemia muito mais rapidamente. As vacinas, apesar de elas demorarem a chegar para toda a população, elas estão aí e todo mundo conhece quais são os protocolos de segurança para a gente poder ter uma menor taxa de contágio pelo Covid-19. Então fique em casa, na medida do possível, claro, use máscara, higienize suas mãos e mantenha o distanciamento. Você também é parte da mudança que vai permitir o nosso retorno ao antigo normal. E é com isso que a gente, com essa mensagem, com esse pedido, que a gente fica por aqui. Grande abraço, gratidão sempre e até mais.